Fala, galerinha da Bio! Tem uma perguntinha para vocês, galera. Eu quero saber se os ossos do nosso corpo, eles são considerados tecidos ou são considerados órgãos do nosso corpo? Não sabe não? Então vem com o Barninho. Pois é, galerinha, e a nossa aula de hoje é sobre o tecido ósseo. Ó, primeira coisa, gente, não confunde o tecido ósseo com um osso. Um osso, gente, ele é formado por vários tecidos. O conjuntivo que reveste ele, o próprio tecido ósseo, tecido nervoso, porque dentro dos ossos tem nervos, vasos sanguíneos, tem a medula óssea. Então, observe que um osso não é um tecido, é um órgão formado por vários tecidos. E o principal tecido de um osso é o tecido ósseo. Mas o tecido ósseo, gente, tem diversas funções. Bom, uma delas é dar suporte ao movimento. Por que, Barninho? Porque o tecido ósseo é o principal formador do nosso esqueleto axial, que são os ossos que sustentam o corpo. Além de dar suporte aos ossos, o tecido ósseo oferece proteção quando, por exemplo, forma os ossos do crânio e os ossos das vértebras. Lembre que o crânio protege o nosso sistema nervoso central, o encéfalo. E as vértebras protegem o sistema nervoso central, só que dessa vez a medula espinhal. Não esquece isso, gente. Caixa craniana e vértebras. Bom, e a terceira função do tecido ósseo é armazenar cálcio e fosfato, como se fosse uma reserva de cálcio para o corpo, para as células. Porque as células, gente, não funcionam se não tiver cálcio. Cálcio é um mineral muito importante para diversas funções do corpo. Então o tecido ósseo é meio que uma reserva de cálcio e de fosfato para o organismo. Agora não esquece uma coisa, galerinha. Lembra que o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Agora, é o único tecido conjuntivo cuja matriz extracelular é sólida. Então, é o único tecido de matriz sólida. E é sólida por causa do carbonato de cálcio e do fosfato de cálcio que ele armazena. Então, primeira coisa, o cálcio e o fosfato não estão armazenados dentro das células do osso. Estão armazenados entre as células do osso, na matriz óssea. Não esquece isso. Valeu, galerinha? Outra coisa importante, o tecido ósseo, ele é revestido por tecido conjuntivo por dentro e por fora. Só que o tecido conjuntivo que reveste o tecido ósseo por dentro é chamado de endósteo. Apesar do nome endósteo, não quer dizer que seja tecido ósseo, é tecido conjuntivo propriamente dito. E periósteo, apesar do nome ósteo, não é tecido ósseo, é tecido conjuntivo que cobre o tecido ósseo. Valeu? Então existe uma cobertura interna e uma cobertura externa de tecido conjuntivo. Chegou a hora daquele velho print, hein, galera? Vamos ver agora, gente, a estrutura do tecido ósseo. E para isso eu desenhei aqui um osso da perna, o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur. É um osso longo. Lembre que esse osso é um órgão, porque tem vários tecidos. Dentre eles, um tecido que passa por dentro dos ossos é a medula óssea, que no caso de um osso longo como o fêmur, tende a ser medula óssea amarela, rica em gordura, que o povo chama de tutano. Mas se for um osso da costela, ou um osso externo, ou um osso da bacia, tende a ser tecido hematopoético, que é o que nós chamamos de medula óssea vermelha, galerinha, que é responsável por formar o sangue, por isso o nome hematopoético. Bom, esse osso longo, ele apresenta essa cabeça e essa cabeça, vamos chamar de epífise óssea, é a cabeça do osso, e tem toda a extensão, o corpo do osso, que nós chamamos de diáfise óssea. Epífise, diáfise, epífise. Aqui na região da epífise óssea, nós encontramos, ó, gente, um disco de cartilagem.
é o disco remanescente do processo de ossificação e que vai permitir que esse osso continue crescendo. Então, gente, a idade de crescimento do osso é uma idade que vai até os 20 e poucos anos e ela existe por conta desse remanescente de cartilagem que nós vamos chamar de disco epifisário, ou também chamado disco de crescimento. Quando esse disco acaba, quando essa cartilagem é completamente substituída por tecido ósseo, aí nós dizemos que a idade de crescimento já passou. Daí para frente, o osso continua crescendo milimetricamente, mais em espessura do que em comprimento. Valeu? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, gente, ó, um pouco desse tecido aqui e vou dar um zoom aqui. Dá para ver aqui como é que o tecido ósseo está organizado. Ele está organizado, gente, nessas estruturas circulares chamadas de osteônios. Os osteônios são aglomerados de células ósseas de forma circuncêntrica. Elas vão, gente, circulando de forma a envolver esse canalzinho que passa aqui, ó, por dentro do osteônio. Então, no centro de cada osteônio tem esse canal e ao redor desse canal estão depositadas as células ósseas. Então o que é um tecido ósseo? É um aglomerado de osteônios. Nesse canal central, nós encontramos os vasos sanguíneos, né, arteríolas, vênulas e capilares. E nós encontramos também, ó, a passagem de nervos. É por isso que uma pancada no osso dói bastante, porque um osso, ele é, além de vascularizado, ele é inervado. Beleza, gente? Então, fratura óssea, já viu a dor que você vai comer, né? Bom, outra coisa. Ao redor desse osteônio, nós temos aqui várias camadas de osteócitos. Os osteócitos é como se fossem os condrócitos. São células que já têm uma atividade muito baixa, pouco ativas. É como se fosse uma célula em fim de carreira. É uma célula madura. Nesse caso, observe que os osteócitos ficam mais afastados dessa região, desse canal central, por onde passa o sangue. Então, quanto mais afastado, mais antigo, mais envelhecido é um osteócito. Observe que ele é uma célula bem ramificada. Beleza, gente? Bom, observe também que esse canalzinho que eu destaquei aqui, por onde passam os nervos e os vasos sanguíneos, são exatamente esses canais aqui, ó. Só que existe uma denominação para eles. Esses canais que estão aqui de forma longitudinal, ou seja, ao longo do osso, vamos chamar de canal de Haveres. E esses canais que estão aqui, ó, gente, ó, de forma transversal, conectando os canais de Haveres, vamos chamar de canal de Volkmann. Então, o canal de Volkmann, que é um canal transversal, vai conectar esses canais longitudinais que atravessam a matriz óssea. Para que serve esse sistema de canal, Barninho? Para poder os vasos sanguíneos, ó, gente, e os nervos poderem atravessar toda essa matriz óssea, que é uma matriz calcificada, portanto, é uma matriz rígida. Então, existem canalículos internos, longitudinais, que são os de Haveres, e os transversais, que são os de Volkmann, por onde esses nervos e esses vasos sanguíneos vão levar nutrientes, oxigênio e inervação para os ossos. Beleza, gente? Outra coisa, galerinha, se isso aqui é um tecido ósseo, mas internamente nós temos os endósteos e externamente nós temos os periósteos, beleza? Que são os tecidos conjuntivos que vão revestir esse tecido ósseo. Bom, galerinha, essa é a estrutura de um tecido ósseo, mas daqui para frente se concentre, ó. Eu vou pegar essa região que está aqui, ó, próxima a um vaso sanguíneo. Ou seja, essa região aqui, ó, que está próxima a um canal de Haveres ou a um canal de Volkmann. E no próximo slide eu vou ampliar essa região próxima ao vaso sanguíneo. Valeu? Chegou a hora daquele print, hein, pessoal? Vamos ver agora, galerinha, os componentes desse tecido ósseo. Bom, eu destaquei aqui um pedacinho que fica ali próximo aos canais de Volkmann, aos canais de Haveres, onde passam os vasos sanguíneos. Então imagina que isso aqui, ó, gente, é um vaso sanguíneo, é um capilar sanguíneo, por onde o sangue passa aqui deixando oxigênio e nutrientes.
E isso aqui seria um pedaço, né, um retalho do tecido ósseo. A primeira coisa que você tem que prestar atenção nesse desenho é que essas células cúbicas aqui, ó, elas vão secretando, olha, essa parte rígida chamada matriz óssea. Essas células periféricas que estão em atividade, que estão funcionando, secretando matriz, são os osteoblastos. Olha o termo blasto, quer dizer célula jovem. Osteoblasto, célula jovem do osso. Se fosse condroblasto, célula jovem da cartilagem, não esquece. Os osteoblastos são jovens, por isso são ativos. São células periféricas, ficam próximas aos vasos sanguíneos, então elas conseguem retirar o cálcio e o fosfato que estão passando pelo plasma sanguíneo e conseguem incorporar esse cálcio e esse fosfato na matriz óssea. Então são células produtoras de matriz. Não esquece, hein, galerinha? Só que à medida que os osteoblastos vão produzindo a matriz, eles ficam cercados pela matriz óssea, que é rígida. Essa matriz óssea rígida vai cercando eles e vai enclausurando eles em lacunas. É como se eles ficassem aprisionados pela própria matriz que eles criaram. Então, nesse caso, gente, não esquecem, essa matriz é uma matriz óssea rígida, porque 60% dela é inorgânica, isso confere rigidez, que é o fosfato de cálcio, que a fórmula é Ca3PO4,2, e o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Essa parte inorgânica confere rigidez, dureza ao osso. Mas lembre que o osso é um tipo de tecido conjuntivo, então ele também tem uma matriz orgânica, que é responsável pela flexibilidade dos ossos. E os ossos são flexíveis, Barnil? Bom, gente, são flexíveis dentro do limite, né? Uma certa flexibilidade. E isso se deve, gente, às fibras proteicas de colágeno, principalmente, e a glicoproteínas presentes na matriz de todo o tecido conjuntivo. Valeu? Essa matriz óssea, como eu falei, ela enclausurou essas células que um dia foram osteoblastos e se transformaram nos osteócitos, que estão, ó, mergulhados dentro dessas lacunas. E observe que cada osteócito apresenta canais ósseos por onde se comunica com outras partes do osso. Então, gente, a matriz óssea é uma matriz rígida, mas que apresenta essas lacunas onde ficam os osteócitos, e os osteócitos são osteoblastos maduros. Como assim, Barnil? Cercados pela matriz. Esses osteoblastos, né, maduros, os osteócitos, eles residem nessas lacunas ósseas, apresentam um metabolismo reduzido e são praticamente inativos. Não tem divisão celular, não tem metabolismo aeróbico praticamente, né? Então, nós temos aqui um metabolismo bem reduzido. Bom, agora veja, gente, esse detalhe aqui. Eu tenho aqui uma célula imensa, muito maior do que as outras, e que apresenta vários núcleos no seu interior. Isso daqui, gente, nós chamamos de osteoclasto. Gente, olha o nome dessa célula. Eu gosto de usar essa simbologia. Osteoclasto. Clasto. Ele come o osso. Beleza? Eu lembro assim dessa zoadinha. Clasto. E aí eu lembro logo que a função dele é comer o osso. Então, gente, osteoclasto é uma célula gigante formada por muitos núcleos, cuja função é comer a matriz do osso. Ou seja, se você olhar aqui, parece que ele está tirando uma dentada do osso. De fato, existe aqui, ó, gente, ó, esse espaço osteoclástico, onde ele vai liberando enzimas dos lisossomos aqui, que vão dissolvendo, diluindo essa matriz. Aí ele absorve o cálcio e manda o cálcio de volta para o sangue, beleza? Então não esquece, osteoblasto tira o cálcio do sangue e incorpora no osso. Osteoclasto tira o cálcio do osso e incorpora no sangue, beleza? Não esquece. Um detalhe, os osteoclastos não são originais do osso, como por exemplo o osteoblasto, que surge de células tronco, lá do tecido conjuntivo chamado de células mesenquimais ou mesenquimatosas. Os osteoclastos não têm essa origem. Então de onde é que eles surgem, Barnil? Os osteoclastos surgem de células de defesa que migram do sangue para o tecido.
Essas células de defesa no sangue são chamadas monócitos, mas eles fazem diapedese, que é a capacidade de atravessar a parede do vaso sanguíneo, a parede de um capilar, e aí quando faz diapedese, se transforma num macrófago, né? Só que os macrófagos no osso se fundem e formam o osteoclasto. Então, Barney, resumindo, o que é um osteoclasto? O osteoclasto é a fusão de 5 a 50 monócitos vindos do sangue. Ou seja, é como se fossem 5 a 50 macrófagos residentes no tecido ósseo. Não esquece, beleza? Chegou a hora daquele print maroto, hein, gente? E para terminar, gente, eu vou mostrar aqui rapidamente o que é uma ossificação endocondral. Lembra que eu falei para vocês que no desenvolvimento fetal, o esqueleto do corpo ele é formado por moldes de cartilagem hialina. Só que essa cartilagem hialina, que forma lá o molde, vai ser substituído por tecido ósseo. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, eu tenho um molde de cartilagem hialina, e aos poucos o tecido ósseo vai se proliferando, se desenvolvendo, e a cartilagem vai sendo destruída. Então, gente, ó, à medida que a cartilagem vai sendo destruída, vasos sanguíneos vão migrando para o interior do tecido ósseo. Ó, lembra dos canais de Volkmann, canais de Harvey, vão se formando aqui. Então, observe que o tecido ósseo ele vai se amplificando, ele vai se desenvolvendo com vascularização, inervação, enquanto que a cartilagem se resume às extremidades, ou seja, às epífises. E entre a epífise e a diáfise do osso tem esse anel de cartilagem, essa placa de cartilagem, que é responsável pelo crescimento dos ossos longos até a idade adulta do organismo. Essa substituição de um molde de cartilagem hialina por tecido ósseo, o nome disso é ossificação endocondral. Beleza, galerinha? Pois é, galerinha, nossa aula chegou ao fim. Agora, diferente do tecido cartilaginoso, que não cai tanto em provas, o tecido ósseo frequentemente é cobrado. E aí vou lhe dizer mais, é importante lembrar a função dos osteoblastos e osteoclastos, porque eles têm influência dos hormônios da tireoide e da paratireoide, a calcitonina e o paratormônio, respectivamente. E essa parte endócrina você vai ver em outra aula, valeu? E se você gostou, gente, dá um clique no joinha, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Um beijo de Barninho e até a próxima, galerinha!